Olá, no ar o GTV Esporte, trazendo para você os seguintes destaques. Jogos regionais, Natação Garcense fecha a participação com 30 medalhas. Futsal masculino e feminino, além da bocha, são eliminados nas quartas de final. Ciclismo se despede de Oswaldo Cruz com mais um pódio e tênis de campo chega em quarto lugar. Futebol garcense, fim de semana com jogos pelo Master Suíço e Campeonato Amador. Na terça-feira, retornam as partidas válidas pela Copa de Futsal Garcense. Lendas do esporte. No GTV Esporte de hoje você vai conhecer o nosso personagem da semana. Isso e muito mais a partir de agora, dentro de mais uma edição do GTV Esporte. Iniciando o programa de hoje, destacando a ampla movimentação que o futebol garcense terá neste fim de semana. A começar por este sábado, com mais uma jornada completa do retorno, fase de classificação, Futebol Suíço Master Garcense. De olho na tela. Todas as partidas acontecendo no conjunto poliesportivo Manuel Gouveia Chagas. Quinta rodada, segundo turno, confrontos a partir das 15h30. Os clássicos da rodada, no Heitor Gonçalves, Guanabara e Aliança, e no Martim Carvalho, Salek e Dinos. Marcos Antônio da Silva, pensando no título, o Palmeiras vai enfrentar o Ciborgue. Na Alberto Silva Braga, tem SEAC e Real Garcense. No João Luiz Ancopé, SEC e CAF, o jogo das letras. Vai folgar na rodada a equipe do Corinthians. Você confere agora a classificação da primeira fase. O Salek soma 34, um a mais do que o Aliança, que tem uma partida a menos. Guanabara e SEAC com 23, Dinos com 20, Real Garcense 19, Ciborgue 18, SEC 17, CAF 10, Palmeiras com 7 e o Corinthians com apenas e tão somente 5 pontos ganhos. Após a pausa devido aos jogos regionais de Oswaldo Cruz, o campeonato amador também estará retornando neste fim de semana. Vamos conferir a movimentação. Futebol amador, segunda rodada, retorno neste domingo. Toiotão às 8 horas, Sol Nascente e São Lucas. Às 10 horas, Sena e CHG. Doutor Rafael Paes de Barros em Jafa, às 9 horas, partida isolada entre Vila Nova e Manga Rosa, folgando na rodada o Gutierrez. De olho agora na classificação, o São Lucas tem 22 pontos, foi o campeão do primeiro turno e ainda está invicto. O CHG tem 18, Sena 16, Gutierrez com 10, Sol Nascente e Vila Nova com meia dúzia e o Manga Rosa, campeão da Copa Lions, na lanterna do futebol amador, com apenas e tão somente 4 pontos ganhos. Neste domingo também, 7 partidas darão sequência ao retorno do futebol suíço garcense. Sem dúvida, boas partidas estarão acontecendo. Vamos conferir. No Heitor Gonçalves, às 8 horas, tem o Paulista enfrentando a equipe do Leves. Às 10 horas, Independente e Juventude. Martim Carvalho, 8 horas, um ótimo confronto para ser acompanhado pelo torcedor. Vimec e São Lucas. Às 10 horas, Lanchonete e Cosminho. Marcos Antônio da Silva às 8, Ospior e Salgueiro. Às 10, Dinos e Frei Aurélio. Na Alberto Silva Braga, Vagão e Amigos. De olho agora na pontuação do campeonato. Primeira fase, os 8 primeiros vão seguir para o mata-mata. Os Pior tem 39, Vimec 36, Leves 35, Independente 33, São Lucas 31, Dinos com 30. O Juventude soma 21 até o momento na 7ª colocação.
O Cosminho, vindo de 2 vitórias seguidas, está em 16. Lanchonete Salgueiro com 14, Amigos com 13, Frei Aurélio com 10, Vagão com 9 e o Paulista com apenas 7 pontos ganhos. E ainda com relação ao futebol, vale destacar o seguinte: nós divulgamos na sexta-feira passada que no último fim de semana, estaria acontecendo na ABB Garcense uma interessante fase regional de competição classista entre as ABBs do interior de São Paulo. Garça esteve participando do futebol em 3 categorias, da categoria de 30 a 40 anos, de 40 a 50 e de 50 a 60, que é chamada de Supermaster. E foi justamente esta categoria a única que se classificou da ABB Garcense para a fase estadual que vai acontecer posteriormente em Limeira. Brevemente estaremos trazendo mais informações. E ainda futebol, categorias de base, pela Copa Regional do Bom Senso, estão previstos para este sábado pela manhã 3 partidas no módulo esportivo em Vila Manolo, envolvendo a Segel Garça frente Lupércio, a partir das 8h30, nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Agora o futsal saindo do campo, indo para a quadra, conforme havíamos antecipado no último GTV Esporte. Na próxima semana estarão retornando os confrontos válidos pela fase de classificação da Copa de Futsal Garcense. Os jogos, como sempre, no ginásio João Gonzalez. Vamos acompanhar a escala que foi divulgada. Na terça-feira, 19h30, tem Vila Nova e UFC. Às 20h10, tem Carrossel e Ferroviária. 20h50, Bom Jogo, os piores SEC. Quarta-feira, 19h30, Quitanda e EFAF. 20h10, Casinha de Lata e Clube Atlético Tateno. Às 20h50, os Come Quieto e RC Metal. Quinta-feira, fechando a 13ª rodada, depois restaram apenas 6 para o encerramento da primeira fase. 19h30, os heróicos atletas do Barcelona em busca do primeiro ponto frente ao Ex-Colegas. Às 20h10, Manolos Futsal e os Febre de Bola. E às 20h50, Real Bate-Bola e AFB, folgando na rodada o Jafa Futsal. Aproveitando, vamos com a classificação. Na liderança, um tríplice empate. SEC, Jafa Futsal, que vai folgar, e Ferroviária, com 28 pontos. A seguir, RC Metal com 27, depois os Come Quieto com 26. Carrossel 24, os Febre de Bola 23, Casinha de Lata com 20. Os Pior 17, Vila Nova com 16 pontos. Virando a página, os Colegas 14, AFB com 13, Clube Atlético Tateno e Quitanda Douglinhas com 10, Manolos Futsal e EFAF com 9, Real Bate-Bola com 6, o UFC com 4 e o Barcelona, que ainda não ganhou pontos. Vamos para o nosso primeiro intervalo, logo após todas as informações sobre os jogos regionais de Oswaldo Cruz. Agora no GTV Esporte você vai acompanhar o amplo noticiário referente aos Jogos Regionais de Oswaldo Cruz, 59ª edição, 7ª região esportiva do estado. Evento que conta com a participação de 70 municípios, mais de 5.000 atletas, entre eles aqueles que compuseram a delegação de Garça. Aliás, nossa cidade já encerrou a sua participação em Oswaldo Cruz. Nesta sexta-feira é o último dia das competições, inclusive com as finais do futsal masculino e feminino. Só daí é que serão acrescentados os pontos dos times garcenses à classificação final para sabermos qual que foi a colocação geral de Garça, que disputa a segunda divisão,
são 70 municípios e Garça, até o fechamento do último boletim oficial, era a 9ª colocada. Vamos ficar aguardando. Na edição de segunda-feira do GTV Esporte, nós estaremos ratificando a classificação oficial da Sentinela do Planalto nos Jogos Regionais de Oswaldo Cruz. Enquanto isso, vamos para a nossa tela, vamos acompanhar toda a movimentação. Futsal masculino nas quartas de final foi batido por Bastos por 6-4 e ficou de fora. Bastos abriu 3-0, Garça foi buscar um empate 3-3, mas depois a equipe adversária levou a melhor e venceu por 6-4. Edmar 13 e Luquinha foram os marcadores para o time do professor Edinalvo Cardoso de Andrade. Futsal feminino, quartas de final, pegou um osso duro pela frente. A melhor equipe entre primeira e segunda divisão é Santa Cruz do Rio Pardo. Venceu Garça pelo placar de 9-0, primeiro tempo 4-0. Santa Cruz do Rio Pardo também foi o algoz dos bochófilos de Garça. Venceu pelo placar de 2-1 e a equipe de bocha garcense acabou ficando também nas quartas de final. Seguindo com o tênis de campo, na decisão do bronze, os garcenses Lucas Antiqueira e Vinícius Souza acabaram sendo derrotados por Taquarituba, que acabou ficando com a medalha de bronze. No ciclismo veio a boa notícia. Na modalidade, na categoria BMX, o Vinícius Fidêncio, no encerramento da modalidade, acabou subindo ao pódio novamente. Já havia subido para faturar o bronze no mountain bike e agora a prata na modalidade BMX. Seguindo com mais informações, agora a natação garcense. No primeiro dia de competições, nesta quarta-feira, Garça faturou 16 medalhas. Foram 11 ouros, 4 pratas e 1 bronze, somente na natação. Vamos ver os resultados? Olha lá, no masculino, quem faturou o ouro? O Armando Pedrone, nos 100 metros livre, 50 metros borboleta, 50 metros livre e nos 50 metros peito. O Thiago Mariano Serafim Gomes também ficou com um ouro no 1.500 metros livre e no 400 metros medley. O Rafael, Armando, Caetano e Tiago, quarteto dourado, medalha de ouro no revezamento 4 por 200 metros livre. Nós falamos sobre os medalhistas de ouro. Agora, quem faturou a prata? Caetano Becaleto dos Santos, 200 metros borboleta e 1.500 metros livre. Rafael Silva Batista Pereira, 100 metros livre e 200 metros costas. Mas teve mais, hein? Muito mais no primeiro dia da natação. Agora o feminino. Ouro para Bia Zancopé, nos 50 e 100 metros livre. Gabriela Berbel Bellini, ouro nos 800 metros livre. E a equipe do revezamento 4 por 200 metros livre também ocupou o lugar mais alto do pódio. Equipe formada pela Bia Zancopé, Vitória, Heloísa e também a Gabriela. No bronze, Gabriela Berbel Bellini acabou ficando com o terceiro lugar, né? Medalha de bronze para ela nos 50 metros borboleta. Seguindo com a natação, esse ao centro é o Armando Pedrone, 5 ouros no primeiro dia das competições. À sua esquerda, o segundo colocado, essa aí foi a premiação dos 100 metros livre. O Rafael Silva Batista Pereira, ambos segurando com muito orgulho a bandeira da Associação Garcense de Esportes Aquáticos. Essa daí, ocupando o lugar mais alto do pódio, é a Gabriela Berbel Bellini. Ela que faturou a medalha de ouro nos 800 metros livre. Também parabéns para a Gabriela. Esse é o Thiago Mariano Serafim Gomes. Na prova dos 1.500 metros foi o vencedor. À esquerda, à direita, do Thiago Caetano Becaleto dos Santos, que ficou com a medalha de prata na mesma prova. Também com a bandeira da AGEA. Seguindo, essa é a equipe do revezamento. Simpática equipe, Bia Zancopé e Gabriela. Mais acima, a Heloísa e a Vitória mais abaixo, ambas segurando a bandeira da AGEA.
Seguindo com mais informações da natação em Oswaldo Cruz. É medalha que não acaba mais. Nós já falamos sobre 16 delas. Agora, nesta quinta-feira, aconteceu o encerramento da modalidade e foram faturadas mais 14 medalhas, 4 ouros, 6 pratas e 4 bronzes, num total de 30 medalhas só na natação. Conferindo os competidores e os pódios. No masculino, ouro para Armando, Matheus, Thiago e Rafael no revezamento 4 por 100 metros livre, e o Thiago Mariano Serafim Gomes também ocupou o lugar mais alto do pódio no 400 metros livre. Ainda no masculino, seguindo, medalha de prata. Você confere aí para o Thiago Mariano Serafim Gomes nos 200 metros medley, para o Caetano Becaleto dos Santos nos 400 metros livre, Rafael Silva Batista Pereira nos 100 metros costas e o revezamento 4 por 100 metros medley, formado pelo quarteto Rafael, Thiago, Caetano e Armando Pedroni. Tem mais resultados para você. O bronze no masculino, José Matheus Silva Medeiros, 200 metros peito, Caetano Becaleto dos Santos, 200 metros livre e Rafael Silva Batista Pereira, nos 50 metros costas. Agora, saindo do naipe masculino, vamos para o feminino, onde mais pódios aconteceram. Ouro para Bia Zancopé, nos 50 metros costas, e no revezamento 4 por 100 metros livre, o quarteto formado pela Bia, Gabriela, Vitória e Heloísa também ocupou o lugar mais alto do pódio. Tem mais informações para você. Agora, as medalhistas de prata, Bia Zancopé, 100 metros costas e Gabriela Berbel Bellini, 400 metros livre. Medalha de bronze também para Gabriela Berbel Bellini. E ao final da participação dos Jogos Regionais de Oswaldo Cruz, Garça acabou conquistando 39 medalhas, sendo 21 de ouro, 11 de prata e 7 de bronze. Só destacando que destes 39 pódios, 30 foram alcançados pela natação. De parabéns aí todos os atletas que representaram Garça durante os Jogos Regionais em 2016, encontro marcado para Tupã na 60ª edição. Continuamos falando de Jogos Regionais e agora destacando um recorde pessoal que foi alcançado por um atleta garcense. Rodolfo Martini Neto. Rodolfo é esse que você vê aí, ó, festejando a medalha de ouro no biribol, junto com o troféu também, né? Biribol é aquela espécie de voleibol na água, né? Ele que já reside em Marília há tempos e defendeu Marília. Mas por que que ele entrou para a história? O Rodolfo, que aqui em Garça, onde nasceu e viveu por muitos anos, ele é conhecido como Pote aqui em Garça. O Pote, ele conseguiu a façanha de faturar 3 medalhas de ouro em modalidades distintas. Teve essa daí do biribol, também teve em 2000 em Ourinhos, 2002 em Oswaldo Cruz com o basquetebol, que você acompanha aí na tela. A equipe de basquetebol garcense, ele é o primeiro em pé. Foi campeão no basquetebol, Jogos Regionais de 2002 em Oswaldo Cruz também. E se não bastasse isso, ele foi campeão com o voleibol masculino, ele é aquele número 12. Ele foi campeão com o voleibol masculino em 2009. É o único atleta que se tem conhecimento que tem 3 medalhas de ouro em modalidades distintas: basquetebol, voleibol e biribol. Isso realmente é uma proeza para bem poucos. Mais um intervalo. Em instantes, retornaremos para apresentarmos para você a nossa lenda esportiva da semana. Em instantes.
Você sempre tem acompanhado semanalmente com a exibição inicial aos sábados, a partir das 11h30 da manhã, aqui mesmo, pelo GTV, o nosso programa Lendas do Esporte. Nele, você fica conhecendo toda a história, toda a trajetória de um grande nome, de uma pessoa com muito destaque dentro do cenário esportivo garcense. E o nosso próximo convidado não é diferente. É um dos maiores atletas do futebol amador em todos os tempos. Também teve destaque no futebol profissional. Jogou no futebol suíço e atualmente ainda desfila toda a sua categoria técnica pelo futebol suíço Master. No programa deste fim de semana você vai ficar conhecendo Rinaldo Antônio Parreira, ou simplesmente Dinho Parreira. Marcão, tem que não esquecer um pouquinho antes do Rebelão, né? No campo de terra. Verdade, Rebelão. Que começou ali. Ali nós jogava primeiro pela Holanda, que foi um time da igreja, né? Que foi formado e já logo se encerrou, acabou o time, né? Aí eu passei pro Corintinha, que era um time dos parentes do Pedrão, do Pedro, né? Que era parente do Betão. Esse time não deve ter dado muito certo Não, pelo não. nome, né? Aí já no ano de 1980 acabou se unindo o Corintinha e o Flamengo, que disputava os campeonatos juvenil, que era disputado no Rebelão, no campo ainda de terra. Aí se uniu o Corintinha, o Flamengo, tinha o Sagesc também, né? E acabamos entrando. Eram equipes tradicionais ali do final dos anos 70, né? 79, isso aí, final dos anos 70. Bom, Marcão, aí começou numa seleção amadora que fizeram, não me lembro se foi 83 ou acho que foi 84 mesmo. E o técnico era o Itamar Belazalma na época. Contrataram o Itamar Belazalma para ser treinador. E ele Técnico do Garça. Do Garça. E ele que veio escolher o jogador, a seleção amadora, colocou para treinar, né? E eu fui um dos escolhidos para fazer parte daquela equipe do Garça de 84. Como lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Teve mais alguns da cidade, mas quem mais jogou na época, da cidade, assim, que mais teve mais tempo de jogo, assim, firmei mais como titular, vamos dizer assim, né? Acho que foi eu na época e o Reginaldo na época. Porque tinha, nessa época é o caso que nós falamos da rivalidade de Flamengo e Casapiranga nos anos 80. Né? Em 92 a rivalidade já passou a ser Flamengo e Cavalcante, né? Que eram os dois times que mais chegavam em finais de campeonato. E esse jogo o campo estava... Eu nunca vi tanta gente. Viu tanta gente para um jogo de amador. De amador, com certeza eu nunca vi tanta gente num jogo, numa final de amador. E nós ganhamos o primeiro jogo, perdemos o segundo, aí foi para prorrogação o jogo, né? Aí eu fiz um gol de falta na prorrogação desse jogo. E foi o gol do título. Foi o gol do título. Aí, nessa época, eu peguei o treinador chamado Celso Azevedo. Que é saudoso também, ele é de Presidente Epitácio, inclusive. Exato. Tem um prédio público lá que leva o nome dele em homenagem a ele. E ele merece, porque eu vou falar pra você... Muito boa pessoa. No mundo do futebol, você encontrar uma pessoa daquela, e ele foi aquele cara assim, ele chegou... Um paizão, né? Exatamente. Ele chegou e mandou me chamar no hotel. Eu falei, peraí, que esse cara tá me chamando? Eu não conheço quem que é o cara e nem ele me conhece. Né? Eu achei estranho aquilo lá, porque eu tinha parado, né? De jogar em 86, igual nós falamos, fui pro Amador, né? Em 87 também. E aí em 88 ele mandou me chamar no hotel, que ele ficava lá para conversar. Eu falei, meu cara, conversar comigo? Eu não conheço. Tá? Pô, cheguei lá, foi assim, sabe, uma coisa... Parece que... Já conheceu muitos tempos. Exatamente. Parece que no futebol é muito raro você encontrar pessoas assim. Ele falou, não, você vai voltar a jogar, por que você não está jogando? Todo mundo aqui da cidade fala do você. Pessoal, todo mundo comenta de você não vai jogar? Vai ficar jogando amador? Não, vamos jogar. Aí eu acabei acertando, né, na época com o Galo, né, que era acertava a parte financeira. Laudesmir Maranhão. Isso, e voltei a jogar no Garça de novo, através dele. Inclusive, quando eu fui para o Noroeste, já aproveitando a sua pergunta, ele foi uma das pessoas, né, que indicou que você. Me ajudou e muito, e muito. Tem, né, Marcão? Tem, porque... Jogou no Morumbi. Joguei no Morumbi, joguei Vila Belmiro, né? Me hospedei no Pacaembu, não chegamos a jogar lá, mas hospedei lá, porque na época era um turno só, né?
É um time que é igual agora, né? Eu acho que não mudou ainda, né? Que jogador conhecido do grande público estava no Noroeste com você? Na época, o Catanossi, né? Que tinha passado pelo Corinthians. E o Lela, né? Que hoje é pai do Richarlison e do Alexandre. Do Alexandre, que inclusive está no Palmeiras nosso, né? O Lela foi campeão brasileiro, né? Brasileiro de 85 com o Coritiba. Exato. Né? O técnico? O técnico começou o Norberto Lopes. E depois foi bom você ter lembrado disso aí também. Aí o Norberto saiu, né? A fase não estava boa, saiu. Aí passou por lá o Dudu, aquele volante do Palmeiras da época da academia. Tolói de Oliveira. Outra pessoa fora do comum, que você não tem noção que gente boa que é aquela pessoa. Olha, primeiro porque quando você é moleque, você sonha com o futebol de uma maneira. Quando você brincando, jogando, sem aquele compromisso é uma coisa. Quando passa a ser aquele compromisso, você vê que ele é totalmente diferente. Ele não é aquilo que você imaginava, que você não é aquele sonho. Exatamente. As cobranças são muitas. Em alguns momentos vira pesadelo. Exatamente. A convivência são muito difíceis. Não é fácil você viver... Um querendo engolir o outro ali, exatamente, né? Dormia debaixo de ginásio de esporte, não é fácil, né? Você está começando, você não tem como você não vai arrumar um hotel para você porque você está começando a carreira. Pô. Tem que dormir debaixo do ginásio de esporte, era os quartos. A quentura era 40 graus, você ia dormir 3 horas da manhã porque você não conseguia dormir, tinha pernilongo, você tinha que enfrentar todas essas coisas. Né? Na época não tinha a estabilidade que tem hoje todo mundo tem um ventilador. Antigamente nessa época minha, ninguém tinha, como nós falamos aí, no caso dos empresários que vinha, que levava. Naquele tempo não tinha tanto empresário para levar. E longe de casa, não é muito a minha área. Eu gosto muito de dormir na minha cama, na minha casa. Muito ligado à família. Exatamente. Né? E outra coisa, nunca ganhei bem, Marcão. Falar assim, o único ano que eu ganhei bem foi jogando no Garça 89. E na época tinha as infrações, que agora, infelizmente, parece que está voltando. Aquela infração, que se você começasse a ganhar hoje, com o salário hoje está 800, você chegava no fim do ano e já valia 400. Aí eu comecei a jogar no Suíço, joguei no... Não me lembro direito se foi o Cavalcante ou o Dinos, o primeiro time que eu joguei... O Juventude, aliás, desculpa. O Juventude ou o Dinos. Eu joguei um ano no Juventude e um ano no Dinos, né? Equipes que estão em atividade até hoje. Exatamente. No futebol suíço. No Juventude nós conseguimos ganhar a Taça Lá em um ano, jogando lá com o time Final dos anos 90. Isso. Aí depois eu me transferi para o Flamengo de novo. Novamente voltei para o Flamengo. Né? Suíço. Aí eu não me lembro, mas fiquei uns par de anos no Flamengo. Aí o Túlio me convidou e falou, vamos lá jogar de centroavante. Eu falei, vamos lá brincar para ver. Aí eu fui e vi que dava para brincar mais um pouco. Depois de uns 2, 3 anos começou o Master, que eu fiquei sem jogar. E estou até agora lá, jogando no Master, quer dizer, já faz... Esse foi apenas um aperitivo, hein, sobre o que vem aí pela frente. Muitas informações sobre o Dinho Parreira, personagem muito querido e respeitado junto à comunidade esportiva garcense. E ao final de mais uma edição do GTV Esporte, vamos ficando por aqui. Desejamos a todos um ótimo fim de semana e retornaremos na segunda com mais informações. Até lá! Um grande abraço!